A paz. Boa noite, igreja. Amém? Amém. Vou abrir lá comigo lá em João 10:10. Não vou abrir porque eu já transcrevi aqui, né? Aqui a letra está maior, minha Bíblia está pequenininha, eu não enxergo, né? Tem que usar o óculos. Eu trouxe até aqui, ó, porque eu falei, se eu não conseguisse ler aqui, eu ia ter que usar o óculos. Só a primeira parte do versículo. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Amém? Misericórdia, né? Amém. Irmãos, no Velho Testamento, eu vou tentar explicar tudo aquilo, porque é uma palavra até que um pouco extensa, né? Que eu vou falar hoje. No Velho Testamento, antes da vinda de Jesus, o relacionamento com Deus ele se dava através dos sacerdotes, né? Então existia lá um templo, existiam sacerdotes e o povo se chegava a Deus, se justificava com Deus através dos sacerdotes. Existiu dentro do templo, talvez não sei quem já tenha ouvido falar, o lugar santo, né, onde ficavam os sacerdotes, e o lugar santo dos santos, onde ficava a Arca da Aliança, tá? Que simbolizava a presença de Deus. E só podia entrar ali o sumo sacerdote, aquele que cuidava de todos os sacerdotes, e mesmo assim ele não podia ter nenhum pecado, tanto que era amarrado uma corda no pé dele, que ele entrava, depois, se acontecesse alguma coisa, ele morresse, eles puxavam para fora, porque ali era um lugar onde só quem era santo podia entrar. E existia um véu que separava, fechava esse lugar, que chamava o Santo dos Santos. Quando Jesus morreu e expirou, você vai poder ver aí, se vocês quiserem acompanhar depois lá em Mateus 27, versículos 50 e 51, esse véu se rasgou de fora a fora, né? Então ali simbolizou que nós não precisávamos mais de ninguém para nos levar a Deus. Simbolizou que não existia mais separação entre nós e Deus. Deus passou a fazer parte da nossa vida através de Jesus, quando Jesus morreu. E isso sempre foi o plano de Deus. Mesmo quando ele estava lá no Éden com Adão, ele tinha comunhão diária com Adão. Ele não era separado, ele convivia com Adão. Então, quando o véu se rasgou, então nós não precisávamos mais de ninguém para interceder entre nós e Deus. Nós temos comunhão direta com Deus, com o Espírito Santo de Deus, né? Abram comigo lá em João 4, do 19 ao 23 lá. Só se eu não, do 15, perdão. Do 19, do 19 ao 23. João 4, do 19 ao 23. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizei que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me, vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e a hora é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que o adorem em si, o adorem assim. Amém? Glória a Deus. Então a adoração a Deus não é mais dentro de um templo, ela é pessoal. Nossa, Deus habita dentro de nós. Quando Jesus partiu, Deus mandou o Espírito Santo para que ele pudesse fazer morada em nós. Então, o Espírito Santo já habita em nós, dentro do homem. Quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você passou a receber o Espírito Santo. O Espírito Santo, você foi batizado com o Espírito Santo, com a presença do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo não é tão somente em falar em línguas ou não falar em línguas. O batismo do Espírito Santo é a presença do Espírito Santo em nós, através da nossa afirmação que Jesus Cristo é o Senhor, nosso Salvador nas nossas vidas. Amém? Abre lá em Efésios 1, do 13 ao 14, só para a gente ir.
em quem também vós estáis, depois de ouvistes a palavra da verdade, do evangelho da salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Amém? Além de Deus nos dar o Espírito Santo, Ele nos selou com o Espírito Santo, como um penhor, que depois Ele viria resgatar a gente pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele passa a habitar dentro de nós. Muitas vezes a gente está aqui, vem o Espírito Santo, vem, não, ele já veio, ele está dentro de você. Ele nunca te deixou. Da hora que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, ele passou a fazer parte da tua vida. Ele está o tempo todo do seu lado. Ele não vai vir, ele já está. Entendeu? O problema é que a gente não escuta ele. O que acontece é que a gente não escuta a voz do Espírito Santo. Olha como a gente não escuta a voz do Espírito Santo. Lá em Romanos 8, 26, a palavra diz assim, não precisa abrir, que nós não sabemos o que havemos de pedir como convém. Paulo fala assim. Então a gente não sabe. Mas se você for lá e ler em João 14, 26, Jesus fala assim, mas aquele o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto tenho dito. Então se a gente não sabe orar como convém, é porque a gente não está escutando o Espírito Santo, porque o Espírito Santo sabe como falar, o que nós devemos falar, orar como convém. Aí nós obrigamos o Espírito Santo a interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Imagina a agonia, né? Falando, mas eu já estou falando, e ele está lá, e a gente está fazendo o contrário, e eu estou falando. Por isso que são gemidos inexprimíveis. Ele tanto fala e a gente está surdo, não escuta, né? Então, e por isso que ele fala, porque se nós ouvíssemos ele, porque essa é a função do Espírito Santo, o Consolador. Ele é nosso ajudador. Ele é que devia ensinar a gente a orar como convém. Ele ensina, só que a gente não escuta. Entendeu? A gente não escuta. A gente está surdo para a voz do Espírito Santo. E eu queria falar sobre isso hoje. Tá? Amém? Isso e outras coisas. Amém? Vou repetir o versículo. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Vamos fazer uma oração? Glória a Deus, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Toda honra, glória, louvor, adoração, poder, majestade pertencem a Ti, Pai. Nós não somos nada sem Ti, Pai. Nós não somos nada sem a Tua presença, sem o Teu Espírito Santo que age através das nossas vidas, Pai. Que o Teu Espírito Santo seja ministrando nos nossos corações hoje, Pai. Nos ensinando, nos exortando, nos mostrando a verdade, Pai. Falando aos nossos corações, Pai, porque nossos corações que precisam acertar a Tua verdade, Pai. Ela tem que estar dentro de nós, Pai. Que nós possamos ouvir com os nossos ouvidos, mas crer com o nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, Pai, peço por toda a Tua igreja hoje, Pai, que nós possamos entender a Tua vontade, porque ela é perfeita para nossas vidas, Pai. Que nós possamos entender a Tua palavra, Pai. Que o Teu Espírito Santo ministre aos corações de todos que estão aqui, Pai. É no nome do Senhor Jesus, Pai, que nós oramos e já lhe agradecemos. Amém? Amém. Nosso conceito de pecado, ele se restringe muito àquilo que nós fazemos ou falamos, né? Então, quando a gente fala com a pessoa pecou, a gente observa muito ou que a pessoa falou alguma coisa ou fez alguma coisa. Então nós estamos assim ainda muito no raso, né? O pecado, quando Jesus veio, ele trouxe um degrau acima disso, tá? Entendeu? Então a gente tem que entender, porque o nosso conceito de pecado, ele está muito naquilo que a gente só faz. Fulano falou aquilo, ou fez aquilo outro. Esse é um conceito de pecado que a gente tem. Mas Jesus não ensinou somente isso, não. Abram comigo lá, em Mateus 5, 27 e 28. Ouviste o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Amém, irmãos? Misericórdia, né? Jesus levou num outro nível. Ele falou assim, olha,
Adulterar não é só a prática ou falar, é o que você está sentindo. Porque cobiçar é um sentimento. Desejo é um sentimento, é uma cobiça. Então, o que você sente te separa de Deus também. Meu irmão, seus sentimentos. Porque a cobiça é um sentimento, não é? Não só uma mulher, você pode cobiçar. Lá você pode cobiçar o bem de alguém, cobiçar alguma coisa de uma pessoa, assim por diante, entendeu? Uma ira que você tem para com alguma pessoa. Então, estes sentimentos, eles são contrários à vontade de Deus. Ou vocês acham que Deus tem cobiça, tem sentimento de cobiça, de ira, de raiva, de medo, de todos os sentimentos que tem na natureza humana? Vocês acham que Deus tem esses sentimentos? Eu acredito que não. Eu acredito não, tenho certeza que não. Esses sentimentos não provêm de Deus. Amém, irmão? Esses sentimentos nos separam de Deus. E quando nós estamos dentro desses sentimentos, nós não estamos andando na luz, a gente está em trevas. Entendeu? E a palavra diz que não tem comunhão entre luz e trevas. Não existe. Lá em João 1,5 fala assim, ó, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem. Amém, irmãos? Então, quando a gente está em trevas, a gente não consegue compreender o que o Espírito Santo está falando para a gente. E na maioria das vezes, quando a gente está em trevas, não é pelo que a gente faz ou fala, porque isso é muito fácil de acertar, não é? Isso é muito simples. Quando você faz alguma coisa para alguém, você já vai e se arrepende, pede perdão para Deus, né? Quando você faz alguma coisa, você vai rapidamente, você já se toca, já vai lá, pede perdão. Mas quando você tem um sentimento, como é que você trata isso? Bem? Muitas vezes esse sentimento ele fica ali por anos, lá no nosso coração, minando, destruindo, né? É muito mais difícil. Na maioria das vezes, quando a gente está em trevas, não é por aquilo que a gente faz, porque quando a gente faz, já resolvido lá na cruz do Calvário. Jesus já morreu na cruz, meu filho. Se você adulterar amanhã e você pedir perdão, para Deus está certo, por meio que a sua esposa, você vai acertar com ela depois, mas para Deus já se resolveu. Agora, se você viver cobiçando, você tem que se acertar, viver se acertando. E aí? Um sentimento, a maioria das vezes que nós estamos em trevas, irmão, não é por aquilo que a gente faz, é por aquilo que a gente sente. Amém? Isso que nos separa de Deus, tá? E Jesus alertou os fariseus e escribas a respeito disso, ó. Abre lá em Mateus 15, versículos 7 e 8, ó. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Irmãos, ele estava falando o seguinte, ó, seu coração me honra com os seus lábios e com a sua boca. Fala, mas o coração, o sentimento daquele povo estava separado de Deus, estava longe de Deus, entendeu? Isso que separa. Quando Jesus, lá no capítulo 9 de Lucas, quando os apóstolos saem lá de uma cidade de Samaria e não são bem recebidos, eles falam assim para Jesus: você quer que a gente manda descer fogo do céu para queimar a cidade? Aí Jesus repreende e fala assim: ó, de que espírito vocês são? Ou seja, qual é o sentimento que está dentro de vocês? O que vocês sentem para mandar lá cair fogo do céu? Para imaginar que eu poderia querer que caísse fogo do céu nessa cidade? Meu irmão, eu tenho um exemplo claro para dar, né? Quando eu estudei eletrônica, não sei se alguém já estudou eletrônica aqui, quando você sintoniza o seu rádio, o seu carro, né? Rádio, para você sintonizar uma estação de FM, AM, seja lá o que for, você tem que colocar lá o seu rádio oscilando, vibrando na mesma frequência que a estação está transmitindo. Porque se ele não oscilar, não vibrar na mesma frequência, você não consegue escutar. Entendeu? Então Deus, ele vibra só numa frequência, entendeu? Só numa frequência, a frequência do amor, a frequência dele. Se você está fora dessa frequência, irmão, você não está escutando Deus. Você pode estar escutando tudo, menos Deus. Se o seu sentimento é de ira, de rancor, de falta de perdão, de tudo isso, Deus não está, você não está escutando o que o Espírito Santo está falando com você. Ele está falando com as paredes. Porque você não está sintonizado lá. Você está na outra, só tem uma rádio que transmite Deus, só existe essa.
Só essa rádio. Você vai girar o dial inteiro lá, só existe uma FM de Deus lá. Ele está transmitindo naquela FM. Ele não muda. Deus é imutável. Ele não vai mudar a transmissão dele, meu amado. Você que vai ter que sintonizar na transmissão dele, porque ele não vai mudar. Deus, ele é sempre o mesmo. Você pode esperar aquilo de Deus, ele é imutável. Nós é que precisamos mudar. Amém? Misericórdia, né? Amém? Mas você deve estar se perguntando assim: onde é que entra o ladrão nessa história toda, né? Até agora conversando, se o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Onde é que entra o ladrão? O versículo, né? 10:10, né? Eu vou te explicar uma coisa, ó. Abre lá em Efésios 4, 26 e 27. Deixa eu ver, vou contar. Deixa eu ver se eu não... Eu vou pegar também na minha Bíblia, porque eu não transcrevi ela. 26 e 27. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre sua ira, não deis lugar ao diabo. Amém, irmãos? O problema não são nossos sentimentos que passam por nós, não são os sentimentos que passam por nós, o problema são os que permanecem. Amém? Presta atenção, o problema não são os sentimentos que passam por nós, o problema são os que permanecem. Amém? Aqui ele está falando assim, ó, não deis lugar, não se põe o sol sobre sua ira. A ira é um sentimento, concorda comigo? Então se você tem um sentimento ruim, ele não deve se pôr o sol, ou seja, você não pode levar ele para o dia seguinte, porque senão você vai estar dando lugar ao diabo. Hein? O diabo, quando você ouve a palavra diabo na Bíblia, porque na realidade é Lúcifer, né? Lúcifer, o anjo caído, né? Mas quando você ouve o diabo, ele tem a ver, está ligado com tentação. Jesus foi tentado pelo diabo. Quando você ouve, é o tentador. É aquele que vai tentar você a permanecer numa situação. É aquele que vai tentar te desviar do caminho. É aquele que vai tentar, é o tentador. Então, quando Deus pede que a gente não coloque o sol sobre nossa ira, por quê? Porque quando você deixa que aquele sentimento permaneça dentro de você, o diabo começa a perceber, entendeu? Que você está com aquele sentimento no coração. Tá? Eu vou falar duas coisas importantes aqui. É importante entender. Os demônios, né? Porque a gente fala de diabo, o diabo não vem tratar pessoalmente com ninguém aqui. Eu acho que não tem ninguém tão importante aqui. São os demônios, tá? O diabo tratou pessoalmente com Jesus, Satanás, mas não vai tratar pessoalmente com ninguém. São os demônios. Os demônios não sabem o que você está pensando. Isso é bom. Só Deus tem o atributo da onisciência. Só Deus sabe o que está na tua cabeça, o que você pensa. Só Deus. Mas eles sabem perfeitamente o que você está sentindo. Presta atenção, irmão. Ele não sabe o que você está pensando, mas ele sabe o que você está sentindo. Quer que eu vou citar um exemplo fácil para você entender? Quem já jogou baralho aqui? Um monte de gente jogou baralho. Já joga baralho? Já viu jogar truco? Tudo? Vocês acham que tem alguém que tem mais sorte ou menos sorte? Pega a carta melhor ou a carta pior? Não. Mas por que tem gente que joga tão bem e gente que joga tão mal? Né? Porque é o seguinte, o bom jogador que aposta, ele consegue entender o que está na mão da outra pessoa, pelo comportamento da pessoa, pelo jeito que a pessoa se expressa, pelo sentimento na hora que a pessoa pega uma carta boa, pelo sentimento na hora que a pessoa está blefando. Agora, se esse jogador, que é um ser humano, limitadíssimo, consegue perceber isso, você imagina os demônios, que são seres milenares, têm milhões e milhões de anos e acompanham a humanidade desde o princípio. Na hora que você estiver sentindo, no dia seguinte, você já está sabendo exatamente o que está passando dentro do teu coração, o sentimento que você está com relação àquilo ali. Entendeu? No dia seguinte, você pode ter certeza, ele já te sacou. Ele já sabe direitinho o que está passando na tua mente, qual o sentimento. Ele não sabe o que está passando na tua cabeça, mas o sentimento que você está transmitindo, ele sabe. Porque um jogador não sabe qual é a carta que está na mão, mas sabe se pegou uma mão boa, se pegou uma mão ruim. Por isso que ele tem jogador melhor e pior. Né? Porque existe essa diferença, porque as pessoas percebem. Se nós pessoas percebemos, imagina os demônios. Você acha que eles não percebem quando uma pessoa está com um sentimento de ira, está com um sentimento de cobiça, está com desejo, na hora ele vai perceber, meu irmão. Na hora eles vão perceber. E aí é onde eles vão começar a trabalhar no coração dessa pessoa, certo? Reforçando esse sentimento, entendeu?
reforçando isso, fazendo com que a pessoa permaneça nesse sentimento, entendeu? Permaneça nesse sentimento. Eles não são da turma do deixa pra lá, viu? Você lembra? Quando a gente era novo, quando a gente era moleque, né? Porque tinha via briga, né? Tinha duas turmas, né? A do deixa quieto, deixa pra lá, e o falava assim, ó, vai lá, briga mesmo, pega o outro e bate. Não tinha essas duas turmas? Eles são da turma do vai lá, bate e pega o outro mesmo, entendeu? Não são da turma do deixa pra lá. Eles, se tem um sentimento no teu coração ruim, eles vão fazer de tudo para que você permaneça dentro daquele sentimento. Porque dessa forma, você deixa de escutar o Espírito Santo de Deus falando com você. Entendeu? É desse jeito que eles trabalham. O que o inferno quer fazer? Ele quer roubar o seu relacionamento com Deus. O ladrão veio para roubar o seu relacionamento com Deus. Quer um exemplo prático de como isso funciona? Imagina um homem que ele eventualmente ele vê uma mulher e cobiça uma mulher no coração, o sentimento de cobiça. E ele eventualmente vê aquela mulher. Não com frequência vê aquela mulher. Pode ter certeza que da segunda, terceira vez que ele cobiçar ela, algum demônio já percebeu aquele sentimento de cobiça no coração dele. E você pode ter certeza que em pouco tempo um demônio de luxúria, um demônio de sensualidade vai estar trabalhando na vida daquele homem, não para que ele sinta aquele sentimento de cobiça só por aquela mulher, mas por muitas outras mulheres, para que ele permaneça naquele sentimento de cobiça. Se você se ira e permanece a ira, no dia seguinte, aqueles demônios vão arrumar alguém para te irritar novamente. Entendeu? E assim por diante. Para que você permaneça fora da sintonia de Deus, fora do dial de Deus. Você vai não está ouvindo, o Espírito Santo vai estar falando e você não vai estar ouvindo. Então ele começou a roubar. Aí ele já, a primeira parte do versículo ele já conseguiu. Ele roubou o seu relacionamento com Deus. Amém? O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Misericórdia. A palavra de Deus é viva. Hoje o Juninho estava falando até aqui, coincidentemente eu ia falar sobre isso aqui. Entendeu? A palavra de Deus é viva. Isso é uma verdade absoluta e imutável. Simplesmente, a palavra de Deus escrita, que a gente fala de logos, o que está aqui escrito, não basta para que a pessoa entenda a vontade de Deus para a vida dela. Se isso aqui fosse, só isso aqui bastasse, quantos estudiosos da Bíblia, quantas pessoas que leem a Bíblia, estudam e não são convertidas? Milhares. Que vai no programa, fala, não, lá no versículo tal, eu li a Bíblia, eu entendo a Bíblia, leu a Bíblia de cabo a rabo, conhece tudo. Até é perigoso falar os versículos onde não tem, que você não sabe. Mas isso só não é o suficiente para fazer com que você entenda a Bíblia, para que você realmente absorva aquilo. Porque o Logos de Deus por si só não pode transmitir o que Deus quer para nós. Na realidade, eles não estudam a palavra, eles não leem a palavra de Deus, eles leem a Bíblia. Para você ler a palavra de Deus tem que vir junto com o Espírito Santo. Aí ele se transforma na palavra de Deus e não na Bíblia. A Bíblia está aqui. A Bíblia muita gente lê, muitos estudiosos, mas não absorvem nada. Mas quando o Espírito Santo está presente, aí sim, aí passa a ser a palavra de Deus. Por isso que ela é viva. Por isso que ela é vivificada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Abram comigo lá em Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Amém? Amém. Muitas vezes a gente já escutou que a fé é pelo ouvir a palavra de Deus, não é? Muitas vezes. Muitas vezes. Então, quantas vezes a pessoa vem na igreja e ouve a palavra de Deus? Milhares de vezes. Se fosse uma verdade absoluta, hoje não caberia mais ninguém nem nessa igreja e não mais nenhuma igreja em Bauru, porque haveria tantos prodígios dentro das igrejas, que as igrejas estariam todas lotadas. Porque a palavra diz que se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai falar para esse monte de um lado para o outro, ele vai. Então se é só ouvindo a palavra, só ouvindo a pregação, não vou usar nem a palavra, né? Ouvindo a pregação, nossa,
teria um prodígio dentro da igreja, as pessoas fariam, porque olha o tamanho da fé das pessoas, tanto ouvir pregação. Quantas pessoas escutam pregações, e na pregação é falada o Logos de Deus. Não vou falar a palavra, vou falar o Logos de Deus. Quantas vezes? Fala a verdade. Nossa, as igrejas estavam assim, ó, sendo que na realidade é o contrário, né? Hoje a quantidade de desviado que não vai nas igrejas mais é quase o mesmo tamanho das pessoas que estão dentro das igrejas. Não? Hoje é quase o mesmo tamanho. Deus, se você pegar o versículo, você vai ver que ele é dividido em duas partes. Existem algumas versões que eram um pouco diferentes, tá? A versão revista e atualizada, ela é diferente. A minha é verdadeira e fiel. Vou pegar essa. Ela é em duas partes. Ó. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir quem? Ouvir Deus. E Deus concorda com Deus. Ou seja, Deus vai falar com você através da palavra dele. Então, quando você escuta Deus, o Espírito Santo de Deus falando com você através da palavra dele, é que você aumenta a sua fé. É que você é alimentado espiritualmente na sua fé. Então, a fé vem por ouvir. Ouvir quem? Ouvir Deus falando com você através da palavra dele. Então, quando você deixa de escutar Deus, porque o inferno roubou tua comunhão com Deus, o que acontece? Você começa a perder sua fé. Entendeu? Você começa a perder sua fé. Olha interessante. Quando Elias comeu lá, que ele saiu lá e foi para o deserto e comeu pão, por 40 dias ele caminhou com o pão que ele comeu. Na realidade, aquele não era um pão físico, aquele era um pão espiritual. Entendeu? Elias comeu um pão espiritual. Aquilo fez com que ele caminhasse 40 dias. Quando nós recebemos a palavra de Deus verdadeiramente no nosso coração, ela é revelada, que ela se torna uma rema para nossas vidas, através de ouvir Deus falando através da palavra dele, aquilo é um alimento para nós, que vai fazer com que você caminhe na fé por muito tempo, entendeu? Por muito tempo. Olha o exemplo de cristãos presos, perseguidos, que estão presos em cadeia. Quantas vezes alguém já ouviu falar aqui de cristãos que ficam presos e tem uma página na Bíblia, uma página, e lendo essa página da Bíblia eles conseguem resistir dentro da prisão por anos? Como que isso pode ser? Porque aquela página é um alimento que Deus fala com ele através daquela única página que ele tem ali. Nós temos a Bíblia inteira. E às vezes, muitas vezes, pela Bíblia inteira a gente não consegue receber alimento nenhum espiritual para fortalecer a nossa fé. Porque se o Espírito Santo não vivificar a palavra de Deus dentro do seu coração, você não viu o Espírito Santo, você não vai aumentar a sua fé. Não vai ter aumento da fé. Não vai. É onde esses demônios, eles começam a atuar também na sua fé. Então eles começam a roubar o seu relacionamento com Deus e matar a sua fé. Você sem receber o alimento, você espiritual verdadeiro de Deus, a sua fé vai diminuindo, até ficar muito pequenininha. Então, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Ele quer roubar seu relacionamento com Deus e matar a sua fé. Misericórdia. Quando ele rouba o seu relacionamento com Deus, você deixa de escutar o Espírito Santo. Aí você começa a cair na fé, porque aquilo que você escuta não é nada, é só o Logos. É como se fosse aqueles estudiosos da Bíblia que escutam a Bíblia, mas aquilo não entra no coração deles, como o Juninho falou. Aquilo fica só na mente, não vem para o coração. Só vem para o coração quando o Espírito Santo revelar aquela verdade que Deus quer dentro da palavra dele para a sua vida. Você vai ouvir Deus falando pela palavra dele. Um versículo revelado no momento certo da tua vida, quando você está com um problema, que o Espírito Santo fala para você aquele versículo no teu coração, aquilo faz com que você passe por qualquer problema, por qualquer dificuldade, lute e vença, porque ele é a verdade, é um alimento que vai fortalecer a sua fé. Amém, irmãos? Amém. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se nós não estamos agradando a Deus, como é que está a nossa vida espiritual se nós não temos fé? O homem sem fé, como é que está a vida espiritual dele?
Como é que está a vida espiritual de um homem que não tem fé, que não crê em Deus? Está totalmente destruída. Está totalmente destruída. Em Apocalipse diz assim, ó, o Juninho falou isso de uma ministração: tem nome de que vives e está morto. Eu sou evangélico, mas está morto, porque não tem fé. Só tem nome, entendeu? Mas está totalmente morto espiritualmente. A vida espiritual dessa pessoa está totalmente destruída. Ela vem na igreja, mas vem, né? Vem, porque sem ouvir o Espírito Santo, sem ter fé, sem nada, não tem como. É uma vida morta, não tem como, ela está totalmente destruída. Aí as trevas, elas querem colocar a gente dentro dessa prisão, né? Essa prisão espiritual, né? Porque assim, ó, creia, os demônios, eles não querem fazer você efetivar o fato do pecado. Pensa bem, ó, muito simples. É muito melhor para eles deixar você nessa situação. Porque se a pessoa for lá e realmente se irar e for lá dar um murro na cara do outro, ou fizer alguma coisa, pode levar até a pessoa a um arrependimento genuíno do que ela está sentindo, e ela pode até chegar a sondar o coração de onde que veio aquilo, entendeu? Mas enquanto ela estiver ali na penumbra, ela continua separada de Deus, ela continua com a vida dela destruída. Foi o que o Juninho falou outro dia, ó, tem cara de que está vivo, mas está morto, entendeu? Ela continua naquele estado de letargia espiritual. Não tem comunhão com Deus, não entende, vem, escuta a pregação, vai embora. É como olhar a face no espelho e depois esquecer, porque não tem vida, entendeu? Não tem vida, e é isso que eles querem deixar o evangélico nessa situação, nessa prisão. Talvez a pessoa nunca chegue a pecar, talvez o homem cobisse mulheres a vida inteira dele, nunca cometeu adultério, mas não precisou, tá a vida inteira separado por aquilo. Talvez aquela pessoa cobisse, tenha raiva da outra, mas nunca chega a fazer nada contra a outra, fica cultivando aquela ira a vida inteira, mas não faz nada. O demônio fala, é isso mesmo, do jeito que eu quero, é desse jeito que ele quer, que você continue desse jeito, porque ele não veio senão matar, roubar, matar e destruir. Esse é o projeto dele para a vida do cristão. E isso é para quem está na igreja, irmão, tá? Porque quem está lá fora já está lá fora. Ele quer manter você aqui dentro da igreja desse jeito, entendeu? Semi-morto, semi-morto, manter você desse jeito, semi-morto, só um zumbi, né? Como o Juninho diz outro dia. Mas, irmãos, o evangelho de Cristo são boas novas para a humanidade. Amém? Glória a Deus, amém, irmãos? Porque é o seguinte, na parte 2 desse versículo, Jesus fala assim, ó: mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém? Amém? Então, para toda doença que Deus falar que a gente tem, Ele já tem a cura, entendeu? Deus não vai deixar você numa situação difícil. Ele sempre tem uma solução para o seu problema. A palavra inteira, ela tem muito mais promessa do que problemas, né? Entendeu? Então, Deus quer te curar, Deus quer renovar. A vontade de Deus é isso. Abram comigo lá em Lucas 3, 16 e 17. Respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, bati-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de desatar a correia das alparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, e ele tem a pá na sua mão, e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Amém, irmãos? Glória a Deus, irmãos. Deus plantou a gente nessa terra, irmãos. Queridos irmãos, essa é uma terra que Deus plantou, uma terra muito fértil, irmãos. Muito fértil Deus plantou. Deus plantou você lá naquele lar, naquela família, lá naquele trabalho, lá onde você convive, aqui nessa igreja. É uma terra muito fértil, irmãos. E
quando você tem uma terra muito fértil, não sei se meu pai quando era criança ele jogava lá as coisas lá no quintal lá, casca de ovo, tudo, a terra lá de cima na casa do meu pai é muito fértil, ele joga tranqueira naquela terra já faz anos. E uma terra muito fértil, irmãos, nasce tudo, né? Fala a verdade. Nasce de tudo. Nasce tanto aquilo que a pessoa quer, como aquilo que a pessoa não quer, não é verdade? Então nasce tudo, nasce tanta planta que é boa para comer, como a erva daninha, entendeu? Então, e nós fomos plantados numa terra muito fértil, irmãos. Quando você é ofendido, é uma terra fértil, irmãos. Porque dali pode nascer um sentimento de misericórdia, de amor, de perdão. Não, é verdade. Quando a pessoa te ofende, fala mal de você, te humilha, dali você pode nascer um sentimento de misericórdia para com a vida daquela pessoa, de perdão. Olha quanta coisa boa pode nascer, né? Mas também pode nascer junto um sentimento de ira, de raiva, né? A terra é fértil, irmãos. A terra é fértil. Não é? A terra que nós vivemos aqui é muito fértil. Deus colocou a gente porque ela é muito fértil. Nós podemos plantar, nós vamos colher de tudo. Agora, a gente muitas vezes não tem controle sobre aquilo que nasce no nosso coração. Mas nós podemos ter controle sobre aquilo que a gente quer ou não que nasça no nosso coração. Amém, irmãos? Um sentimento ele pode brotar num determinado momento, mas você pode ter controle sobre se você quer ou não aquele sentimento dentro de você. Jesus, lá em Apocalipse fala assim, ó: eis que estou à porta e bato, né? Jesus fala assim, ó. Jesus é um cavalheiro. Ele nunca vai entrar dentro do seu coração se você não quiser. Entendeu? Mas se você quiser, ele vai entrar com você, vai fazer morada e vai cear com você. É Jesus que vai tirar esse sentimento de dentro do seu coração, irmãos. Tudo aquilo, irmãos. Ele fala assim, ó, ele tem a pá e vai limpar a sua eira, né? Ele fala assim, ó, ele vai queimar a palha no fogo, mas o que é bom, ele vai trazer para dentro do celeiro. Jesus quer o que é bom. Ele sabe que a gente pode produzir muitas coisas boas. O ser humano pode produzir muitas coisas boas. A gente vê pessoas fazendo coisas incríveis, entendeu? Coisas maravilhosas, pessoas... E Deus sabe disso, que Ele quer tirar o melhor dessa terra, daquilo que nós fomos plantados, irmãos, entendeu? Melhor de nós, irmãos, melhor. Mas pode ter o pior, e nós temos que vigiar, porque a palavra diz que uma raiz de amargura, qualquer coisa, ela tem que ser tirada do começo, entendeu? E a gente tem que orar. Sabe como é que você tira? Pedindo, só pedindo. Tudo é pela graça, irmãos. Não existe nada, senão o evangelho inteiro é da graça de Deus, irmãos. Lá deixa eu pegar aqui, lá em Lucas 11:9, a palavra de Deus diz assim, ó: e eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, bati e abri-se-vos-á. Amém, irmãos? Então você acredita que se você tendo um sentimento de ira com relação a uma pessoa, se você ajoelhar, pedir para Deus tirar aquele sentimento do seu coração, você acha que Deus não vai tirar? Que é pai, Ele não vai fazer esse trabalho dentro do seu coração? Amém, irmãos? Amém. Mas Ele não vai fazer se você não quiser. O querer é nosso, o poder é dele. Amém, irmãos? A porta, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e vou fazer morada. Se não, eu vou ficar do lado de fora. A gente tem que pedir. Para pedir, a gente tem que vigiar. Orai e vigiai. Porque quando esse sentimento nasce, a gente já tem que... Não pode deixar pôr o sol, não pode deixar para o dia seguinte. Se você se irou com alguém hoje, ajoelha e fala, Senhor, eu não quero ter esse sentimento, ele não faz parte de mim, ele não vem do teu reino, o Senhor não produziu isso. Como é que o Senhor pode produzir ira? Como é que o Senhor pode produzir inveja? Como é que o Senhor pode produzir medo? Como é que o Senhor pode produzir tudo isso? Não, isso não vem do Senhor. Eu não quero isso para a minha vida. Tira ele do meu coração, Pai. Tira agora, Senhor. E você vai pedir, Deus vai tirar, irmãos. Creia, irmãos. Creia. Deus faz. Deus é bom. É pela graça. Você fala, mas é tão fácil assim? É fácil sim. Igual só é fácil assim. É pela graça. Não precisa... Deus vai tratar, irmãos. Ele vai ter uma pá, vai limpar a nossa eira, vai deixar a gente limpo, porque Ele quer levar o trigo, que é bom de nós, embora, quando a gente for, gente. Ele quer tratar a gente. Não quer ver a gente separado dele. Se Jesus morreu na cruz para que nós pudéssemos ter comunhão com Ele, se Ele não poupou o seu próprio Filho, como não nos dará com Ele as demais coisas? Amém, irmãos? E as demais coisas é isso.
a gente ter comunhão com Ele, a gente poder escutar a voz dEle, a gente poder acordar de manhã, o Espírito Santo falar com a gente, dando direção, explicando o que a gente tem que fazer, mostrando, nos fortalecendo espiritualmente todos os dias nas nossas vidas. Meu irmão, não perca a comunhão com Deus por causa de um sentimento ruim. Não vale a pena. Deus não quer isso. Deus quer tirar de dentro de você. Depende só de você querer ou não. Se você quiser, Ele tira. É só pedir. Pede. Porque quando você pede, você está colocando a sua vontade para Deus. Falando, Senhor, eu não quero. Ele não vem de ti, isso não é teu. Não é teu. Quando você tiver um sentimento ruim, irmãos, creia, isso não vem de Deus. Deus não tem esse sentimento. Mas João fala que tudo que é bom, tudo que é santo, tudo que é justo, vem lá do Pai das luzes. Entendeu? O que não é isso, não vem de Deus. Não vem. É outra coisa, né? A gente sabe bem de onde vem, entendeu? Não vou entrar em detalhes, né? Não. Então, quando você não está sintonizado com Deus, você não vai receber isso, irmãos. Então, tira, não deixe que nada impeça a sua comunhão com Deus. Nada, não vale a pena. É trocar Deus por muito pouco. Não sei, tem um profeta do Velho Testamento, né? Prostituir, né? Prostituiu coisa. É muito pouco, irmãos. É trocar Deus por um sentimento que não vale a pena. Amém, irmãos? Trata seu coração, vigia. Olha, é o que o Juninho falou no começo, vem de dentro do coração. Mas se a gente não tratar o sentimento da gente, a gente não estiver atento, não estiver pedindo, não pedir a oração, a gente vai deixar se pôr só no dia seguinte. E aí do dia seguinte você deixa para outro dia. Aí os demônios começam a trabalhar já na sua vida lá, e já começam a roubar seu relacionamento com Deus, matar a sua fé e te destruir espiritualmente. E aí vai ter cara de quem vive, mas está morto. Amém, irmão? Não vou orar, chamar para ninguém vir aqui na frente orar, porque eu creio que isso é uma coisa diária. É uma luta que a gente tem que vencer diariamente. É uma luta que a gente tem que travar diariamente. E observando a gente, observando o coração da gente. Lá em Salmos, né? Davi falava assim: Senhor, sonda o meu coração para ver se nele tem algum caminho mau. Entendeu? O salmista fala assim, né? Sonda o meu coração. Vai lá dentro, vendo o meu sentimento, porque eu não estou fazendo mais nada de ruim, não. Eu já não fiz mais nada, mas dentro do meu coração pode ter caminho ruim, caminho mau ainda. Davi chegava nesse ponto com Deus. E nós temos que chegar nesse ponto com Deus. Chegar no momento que a gente já viajou tanto, mas a gente vai falar assim: Senhor, mas olha lá, vê se não tem mais nenhuma raizinha, nada que precisa ser arrancado lá, porque eu não quero mais nada, irmão. Não quero isso não. De vaidade, de preguiça, seja lá o que for, porque são vários sentimentos ruins, irmãos, que nos separam de Deus. Entendeu? Eu não preciso enumerar aqui, vai lá em Gálatas 6, você vai ver lá o fruto da carne e o fruto do Espírito. Está lá em Gálatas 6. Você vai ver todos os sentimentos. Fora aqueles, tem muitos outros. No finalzinho de Apocalipse também tem vários outros lá. Finalzinho de Apocalipse. Amém, irmão? Que a paz, que Deus possa iluminar, dar sabedoria e principalmente possa abrir os nossos ouvidos para que a gente possa escutar a voz dele diariamente. Amém? Deus seja louvado.